Boa noite. Boa noite. O município do Rio de Janeiro recebeu hoje 10 tomógrafos que serão usados para o diagnóstico da Covid-19. O prefeito Marcelo Crivella voltou a defender o isolamento social. Os 110 aparelhos de raio-x e os 10 tomógrafos que vieram da China chegaram hoje ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Os equipamentos serão usados para diagnosticar pacientes com o novo coronavírus. O melhor teste para o coronavírus é o tomógrafo, porque os testes atuais não são muito precisos. E, segundo a Anvisa, para dar positivo, a pessoa tem que estar num certo dia após a infecção. Nós estamos colocando tomógrafos, inclusive nas comunidades. Na próxima sexta-feira, a Prefeitura vai inaugurar o Hospital de Campanha do Rio Centro. A unidade terá capacidade para atender 100 pacientes de UTI e 400 de enfermaria. Neste primeiro momento, o hospital vai abrir com leitos reduzidos, até a chegada de cerca de 300 respiradores vindos da China. Os equipamentos vão chegar ao Rio na próxima semana em voos comerciais. Crivella descartou a possibilidade do material hospitalar ser apreendido em outros países. O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, junto com o ministro do Transporte, o ministro Tarcísio, fizeram um estudo detalhado das rotas seguras e também dos acordos internacionais que nós temos com alguns países para casos como esse. O prefeito ainda reforçou o pedido para que a população permaneça em casa e disse que pretende prorrogar o isolamento social até que a cidade tenha 1.000 leitos para pacientes com coronavírus. Nós não podemos relaxar no afastamento social. Nós já perdemos 300 vidas na cidade do Rio de Janeiro, pouco mais do que isso. Se dividirmos pelo período, dá um pouco menos de 10 pessoas por dia. E, sobretudo, as pessoas com comorbidades. Por favor, fiquem em casa. Quem tem que sair, quem tem que trabalhar, quem tem que ir no supermercado, quem tem que ir no açougue, quem tem que ir na padaria, enfim, vai com máscara. Os passageiros que usam transporte público no estado de São Paulo serão obrigados a usar máscaras de proteção. A medida também vale para táxis e carros de aplicativos e tem como objetivo diminuir a curva de casos do novo coronavírus que não para de subir. Só nas últimas 24 horas, São Paulo registrou 198 mortes. A partir do próximo final de semana, 500 novos respiradores serão instalados nos hospitais da rede pública do estado. De acordo com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, foram adquiridos 3.000 novos aparelhos fabricados na China. Anunciamos também hoje a compra de 3.000 respiradores para o sistema de saúde de São Paulo. Respiradores que estarão aqui entregues esta semana e que foram comprados no exterior, dentro das regras e dos critérios de compra estabelecidos para um momento de emergência como este. Esta semana, os primeiros 500 de um total de 3.000, são 2 modelos diferentes, eles já serão destinados imediatamente para a ampliação das UTIs dos hospitais das clínicas e, na sequência, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, nos hospitais mais demandados aqui da capital e também a ampliação da retaguarda no interior do estado. Questionado sobre a lotação nos leitos de UTI no estado, o secretário de Saúde disse que os pacientes podem ser transferidos para o interior, caso seja necessário. Nós temos um contingente de santas casas, por exemplo, que são hospitais filantrópicos e hospitais municipais, além dos hospitais regionais do estado. Então, em primeiro lugar, dentro desta lógica, para o interior também será desta maneira. Estaremos atuando nos hospitais regionais do estado de São Paulo, santas casas e hospitais filantrópicos, municipais e, posteriormente, havendo necessidade também da iniciativa privada. Preocupados com a baixa adesão ao isolamento social, que ontem ficou em 48%, o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas anunciaram novas restrições. A partir do dia 4 de maio, o uso de máscaras no transporte público em todo o estado será obrigatório. Aqui na capital paulista, a empresa que aceitar transportar algum passageiro sem máscara poderá arcar com uma multa de até R$ 3.300 por ônibus ao dia.
A fiscalização deverá ser feita pelas próprias empresas e basta um passageiro sem máscara para que os fiscais possam aplicar a multa. A obrigatoriedade vale para passageiros do metrô, CPTM, ônibus intermunicipais da MTU nas regiões metropolitanas e ônibus rodoviários fiscalizados pela Artesp. E as cidades de Osasco e Guarulhos, na Grande São Paulo, já se anteciparam e decretaram o uso obrigatório de máscaras à população. Quem chega ou sai da estação Osasco da CPTM recebe máscaras gratuitas. Se quiser álcool em gel, também tem. O local já contava com uma estação de higienização com pias para os pedestres lavarem as mãos. Se todos se conscientizassem, seria bem melhor. É essa conscientização que a Prefeitura quer alcançar, tornando obrigatório o uso de máscaras de proteção a partir de hoje em todos os serviços de transportes de passageiros sob pena de recusa do embarque. Até agora já foram distribuídas mais de 350 mil máscaras na cidade. A fiscalização será feita por agentes de segurança da Prefeitura e se a empresa de transporte aceitar a entrada de pessoas sem máscara no veículo, será penalizada a partir do dia 1º de maio. Segundo a Prefeitura, esse é um momento de orientação e adaptação para criar hábitos individuais de proteção com o uso das máscaras e possibilitar a futura retomada gradual das atividades do comércio na cidade. Se a cidade tiver uma adesão significativa, onde todo mundo começa a utilizar máscara e obedecer às regras, às recomendações, facilita e acelera a retomada do comércio na nossa cidade, que precisa também fazer a economia girar. Tem muita gente precisando disso. As lojas autorizadas a funcionar nesse momento também terão que se adaptar. Entre as regras estão exigir e fornecer máscaras e luvas aos funcionários, a limitação do número de clientes, a demarcação nos espaços destinados às filas com a distância de 1 metro por cliente e o impedimento no atendimento a consumidores sem máscara de proteção. E se tiver alguém dentro do estabelecimento sem a utilização de máscara, inicialmente ele é notificado, posteriormente ele tem um alvará cassado e, se ele insistir, ele tem um estabelecimento lacrado. Em Guarulhos, também na Grande São Paulo, o uso de máscaras já é obrigatório no transporte público. Segundo a Prefeitura, 97% dos passageiros atenderam a determinação de forma espontânea. Motoristas e cobradores também estão trabalhando protegidos. Eu acho que de 10 pessoas, dificilmente você vê 1 ou 2 sem máscara, muito difícil. Difícil, mas aparece. Essa passageira estava com a máscara na mão porque se incomoda de usar o tempo todo. Não gosto, mas tem que usar. Quando entrar dentro do ônibus, eu coloco. Mas os agentes de transportes e mobilidade urbana da cidade continuam orientando a população nos terminais. A distribuição gratuita das máscaras em Guarulhos vai até o fim da semana. E com a carência de equipamentos de proteção, a Polícia Militar de Pernambuco transformou uniformes antigos que seriam descartados em máscaras. Uniformes antigos da Polícia Militar de Pernambuco, usados até 2018, seriam incinerados, mas agora vão servir para proteger os PMs do novo coronavírus. Houve essa necessidade de trazer essa preocupação com a integridade do policial. Esse uniforme ele não é mais utilizado pela PM, estava aqui guardado para uma posterior incineração, quantidade razoável de uniformes, e a gente viu que é um tecido que poderia ser, inclusive, reaproveitado para a fabricação de máscaras de tecido, com esse tecido. As fardas estão sendo higienizadas e entregues a um ateliê. Por meio dessas habilidosas mãos, as peças estão virando máscaras de tecido. Cada uniforme chegou nessa embalagenzinha, ele já está higienizado, bem cheirosinho. A gente abre a embalagem, descostura a camisa, retira a identificação e aí corta a camisa no molde da máscara, costura com forro, põe o elástico e máscara. Essas fardas que tantas vezes foram utilizadas por policiais militares para garantir a segurança dos pernambucanos, agora vão ajudar a salvar vidas em meio à pandemia do novo coronavírus. Aproximadamente 600 uniformes mantidos aqui no Centro de Suprimentos vão ser transformados em aproximadamente 6.000 máscaras, como essa daqui.
Nesse momento, foi necessário dar uma pausa na produção do nosso ateliê, das nossas peças, para poder produzir as máscaras, e todas essas produzidas foram em caráter de doação. Foi uma missão que assumimos e temos fé que vamos até o final. Que boa ideia! E tem novidade na tela da Rede TV, é o Rede TV Plus, que garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. O governo federal ampliou a lista de atividades consideradas essenciais e que podem funcionar durante a pandemia do coronavírus. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar os governadores que adotaram medidas de isolamento mais restritivas. Logo cedo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu deputados do PSL, antigo partido dele, para um café da manhã no Palácio da Alvorada. Os parlamentares fazem parte do grupo que ficou ao lado de Bolsonaro após o racha na legenda. Ao final do encontro, o presidente e os deputados defenderam a reabertura da economia. Jair Bolsonaro também voltou a criticar os governadores que adotaram medidas de isolamento social mais restritivas e trocou farpas com o governador de São Paulo, João Dória. O presidente ainda mostrou descontentamento com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que garantiu a estados e municípios o direito de tomarem medidas como quarentena e fechamento do comércio. A missão de um chefe é decidir, porque pior do que até uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós sempre decidimos e apontamos, até que, um dado momento, logo no começo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas medidas estão a cargo dos respectivos governadores e prefeitos. Bolsonaro também rebateu críticas de que o governo federal tem falhado no combate à pandemia da Covid-19. O governo federal vem fazendo tudo que é possível ser feito. Agora, não sejam agressivos a ponto de querer botar no meu colo uma conta que não é minha. O que eu estou fazendo é sugerir ao Ministério da Saúde medidas para a gente voltar rapidamente, tá, com responsabilidade, a uma normalidade. Os países que adotaram o isolamento horizontal, onde mais faleceram gente. E nesta quarta-feira foi publicada no Diário Oficial da União a ampliação de atividades e serviços considerados essenciais pelo governo. Passam a fazer parte da lista, por exemplo, o transporte de pessoas e cargas, atendimento bancário relacionado a programas que visam minimizar os efeitos da pandemia e a locação de veículos. O decreto afirma que a decisão levou em consideração a avaliação multidisciplinar das áreas de saúde, vigilância sanitária, logística e de abastecimento de produtos alimentícios. André Mendonça tomou posse como ministro da Justiça e Segurança Pública. Já Alexandre Ramagem foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal de assumir o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. André Mendonça deixou a Advocacia Geral da União e assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública, fazendo compromissos com o combate à corrupção e ao crime organizado, mas também fazendo muitas sinalizações ao presidente Jair Bolsonaro. Ao falar sobre as novas obrigações no Ministério da Justiça, Mendonça disse que a pasta estará sempre disposta a prestar contas, não só ao presidente, mas também à população. Uma das queixas de Bolsonaro sobre o ex-ocupante do cargo, Sérgio Moro, era a falta de informações e relatórios, principalmente da Polícia Federal, que é submetida ao Ministério da Justiça. Esse compromisso, dentro dessa expectativa de valores, vem reforçado pela ética, pela integridade, por efetivamente ministrar a justiça e ser agente de segurança da nação brasileira. Na prática, com uma atuação técnica, imparcial e sempre disposta a prestar contas, não só ao chefe da nação,
mas a todo o povo. Mendonça disse que a Polícia Federal vai fazer mais operações, atendendo também a um pedido de Bolsonaro. O presidente já havia reclamado que durante a gestão de Moro, a corporação fez menos operações e não levou à frente investigações, como a de quem seria o mandante da facada que ele levou durante a campanha eleitoral. Lutarei com todos os meus esforços no combate ao crime organizado, o que envolve não apenas a corrupção, mas tráfico de drogas, de armas, os crimes contra a vida, contra o patrimônio, os crimes de abuso sexual e os crimes cometidos contra a criança, o adolescente e a mulher. Vamos fazer operações conjuntas. Cobre de nós mais operações na Polícia Federal, presidente da República. Bem menor, mas também presente no discurso do novo ministro da Justiça, foi a sinalização aos policiais federais. Ele pediu que os agentes de segurança pública sejam valorizados e ressaltou que essa valorização passa por princípios de autonomia e independência técnica. Essa sinalização era esperada pela categoria para amenizar o desconforto causado pelas acusações de interferência política na corporação. Como Mendonça deixou o cargo de advogado-geral da União, José Levi assumiu a cadeira. Ele já fazia parte do governo como procurador-geral da Fazenda Nacional. Uma advocacia pública construtiva passa exatamente pela busca permanente da segurança jurídica, sobretudo para os gestores eleitos da coisa pública, a bem das políticas públicas propostas. Também estava previsto que, na mesma cerimônia, Alexandre Ramagem tomasse posse como diretor-geral da Polícia Federal. No entanto, logo cedo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação dele com uma liminar. A decisão foi tomada atendendo a um pedido do PDT, que alegou existir uma relação pessoal entre Ramagem e o presidente Jair Bolsonaro. Moraes explicou que a nomeação pode ser um desvio de finalidade ao ferir os princípios da impessoalidade e do interesse público. Antes mesmo da cerimônia no Palácio do Planalto, o governo publicou um decreto tornando sem efeitos a nomeação de Ramagem e o devolvendo ao cargo de diretor-geral da ABIN, que ele ocupava antes. A Advocacia Geral da União também divulgou uma nota afirmando que não vai recorrer da decisão do STF, já que a nomeação foi tornada nula. De acordo com as publicações, um novo nome teria que ser escolhido para a diretoria da Polícia Federal. Mas, durante o evento, Bolsonaro afirmou que espera, em breve, realizar o sonho de dar posse a Ramagem como diretor da corporação e pediu independência e respeito entre os poderes. Uma das posições importantes, que quem nomeia sou eu, é o do diretor-geral da Polícia Federal. A nossa Polícia Federal não persegue ninguém, a não ser bandidos. Respeito o Poder Judiciário. Respeito as suas decisões. Mas nós, com toda certeza, antes de tudo, respeitamos a nossa Constituição. O senhor Ramagem, que tomaria posse hoje, foi impedido por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de honrá-lo no dia de hoje, dando-lhe posse como diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho certeza que esse sonho meu, mais dele, brevemente se concretizará, para o bem da nossa Polícia Federal e do nosso Brasil. Vamos ao comentário da Amanda Klein, o quadro É Política. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite, Mauro, Mariana. Ao revogar a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal, Bolsonaro decidiu não comprar briga com o STF. O presidente até pensou em recorrer ao plenário da Corte, mas foi avisado que sairia derrotado. Eu mesma conversei com alguns ministros do Supremo e ouvi que eles manteriam a decisão do colega Alexandre de Moraes. Um deles me respondeu o seguinte: lembra daquela história do cabo do soldado? Pois é uma referência a uma declaração de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, antes mesmo de o pai ser eleito, de que bastaria um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Hoje, a Corte respondeu à altura.
Bolsonaro testou mais uma vez os limites institucionais e recebeu um duro recado por meio da liminar de Alexandre de Moraes. No entendimento do ministro, a nomeação de Ramagem configura desvio de finalidade e fere os princípios da moralidade e da impessoalidade. O mais importante nessa história toda é que Bolsonaro entendeu o recado e freou a escalada da crise a tempo. Até porque o presidente busca construir pontes, como eu disse ontem, com o Supremo e o Congresso. Há 3 inquéritos no STF que podem mirar familiares, aliados e o próprio Bolsonaro. Por isso, por hora, não interessa comprar essa briga. À tarde, durante a cerimônia de posse dos ministros da Justiça e da Advocacia Geral da União, Bolsonaro voltou a dizer que em breve concretizará o sonho de nomear Ramagem para comandar a PF. É sinal de que o presidente não desistiu da empreitada, apenas ganhou tempo. Afinal, foi por esse motivo que Sérgio Moro caiu. As feiras livres voltaram a ser montadas hoje no Rio de Janeiro e os fiscais da prefeitura foram conferir se as regras de higiene e prevenção ao coronavírus estão sendo respeitadas. Neste primeiro dia de funcionamento, feirantes e consumidores passaram a usar de forma obrigatória a máscara de proteção. Nas barracas, a maioria dos atendentes usava luva e o álcool em gel era oferecido aos consumidores. Não pode ter a aglomeração das pessoas junto aqui à barraca, a pessoa compra e sai. Não come nada aqui, daqui eles vão embora. E eles vão colaborar com a gente colaborar com eles. Fiscais da prefeitura vão atuar nas 162 feiras da cidade. Caso as medidas obrigatórias sejam descumpridas, os feirantes podem ser suspensos por até 2 semanas e estarão sujeitos a uma multa diária de R$20 mil. O Brasil registrou mais de 6 mil novos casos da Covid-19 de ontem para hoje. E em 24 horas foram 449 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde. São Paulo ainda é o estado que tem mais casos registrados da doença, seguido por Rio de Janeiro e Ceará. Os dados do Ministério da Saúde também mostram que do total de casos confirmados, mais de 34 mil pessoas já se recuperaram da doença e cerca de 38 mil pacientes continuam em acompanhamento. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Os mais velhos lembrarão que nos idos dos anos 50 havia um programa de rádio chamado Incrível, Fantástico, Extraordinário. Esse programa, dirigido por um gênio do rádio chamado Almirante, se dedicava a assustar os prezados ouvintes, narrando histórias de assombrações, mulas sem cabeça soltando fogo pela boca e sacis cocheando ante velhinhas apavoradas. Pois bem, quando eu ouvi falar que havia uma manobra para prorrogar os mandatos dos presidentes da Câmara e do Senado, de imediato me veio à mente o antigo programa de rádio. A manobra seria impossível, como era a mula sem cabeça soltando fogo pela boca. Improvável imaginar que 2 ilustres políticos se unam em tempos de coronavírus e crises persistentes para tramar a prorrogação de seus mandatos, o que contraria frontalmente a Bíblia da democracia, que é a Constituição. Não acreditei que, nesses dias bicudos, haveria tempo sobrando para esse tipo de assombração. Basta as que já temos. E pensei, não deve ser verdade. Faz parte do incrível, fantástico, extraordinário. Em Belo Horizonte, várias iniciativas estão levando carinho e conforto aos profissionais de saúde na linha de frente de combate ao novo coronavírus. Músicas e mensagens que expressam a gratidão a todos os que convivem diariamente com a pandemia. Vocês que me ouvem agora, esperança! Esse vídeo, que recria uma cena do filme italiano A Vida é Bela, do diretor Roberto Benigni, foi a forma que o cineasta mineiro Vinícius Gomes encontrou para dar início à campanha Fé Cura. Para dizer que há um mundo de pessoas que apoiam e esperam por vocês revigorados aqui fora. A ideia é estimular as pessoas a enviar mensagens de esperança para quem está em tratamento contra a Covid-19. Para participar, basta fazer um vídeo curto de cerca de 15 segundos e postar na página pessoal das redes sociais com a hashtag Fé Cura.
A Carla é professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas. Ela criou um projeto para incentivar o envio de vídeos com recados para os profissionais que lutam contra a doença. A dona Elci fez questão de participar. Abraço apertado em todos. Estamos juntos. Após receber e ver as mensagens, eles retornam para o trabalho mais leves, se sentindo mais fortes para atuarem, né, com tanto brilhantismo como tem atuado em atendimento à nossa população. Samuel Rosa, da banda Skank, fez questão de deixar seu recado para a equipe do Hospital das Clínicas. A gente está junto com vocês. Todo o pessoal da limpeza, manutenção, portaria, enfermeiros, médicos, todos aqueles que saem de suas casas todo dia para salvar vidas. Muito gratificante e incentiva, né, um melhor trabalho para a gente. Essa força que a gente tem que ter, né? O projeto Música para Quem Cuida, também desenvolvido por professores da UFMG, tenta amenizar a luta diária de quem está nos hospitais nesse momento difícil. Para todos os seus colegas da enfermagem que estão aí no combate ao Covid-19. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. E agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Olá, boa noite para todo mundo. O sol continua prevalecendo e deve aparecer amanhã em grande parte do Brasil. O ar seco mantém um tempo firme na metade sul gaúcha, em todo esse amarelão aqui do mapa, que pega toda a região sudeste, centro-oeste, Tocantins e o interior da Bahia. Mas olha, atenção para a baixa umidade do ar, especialmente em áreas do interior do país. O índice de umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%, é prejudicial para a saúde, é importante beber bastante água. E vai ser mais um dia de sol em Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. As temperaturas máximas ficam na casa dos 24, 25 graus, mas à noite a temperatura cai bem, viu? Mínima de apenas 14 graus em Brasília, 15 em Belo Horizonte, que teve recorde de frio nessa madrugada, pode ter um novo recorde, portanto, e na capital paulista, mínima de 16. Além disso, atenção para o clima seco, bem diferente de Salvador, onde a chuva não para. Esse já é o mês de abril mais chuvoso dos últimos 14 anos. E olha só, a chuva só deve começar a diminuir na sexta-feira. Previsão para o final de semana de tempo firme, mas até lá a chuva pode voltar a causar transtornos na capital da Bahia, viu? E o tempo continua bastante instável, com chuva forte desde o Maranhão até o Ceará. Chuva um pouco mais fraca, mas tempo bastante carregado em todo o litoral do Rio Grande do Norte até o litoral da Bahia. Tem alerta para temporal também em várias áreas aí do norte do Brasil, principalmente nessas áreas em destaque, pegando mais uma vez aqui Pará. A gente vai lá para Belém, então, onde tem alerta para temporal, chuva forte, o tempo fica fechado. Mesmo assim, as temperaturas seguem altas, acima dos 30 graus. Muito sol o dia todo e calorão de 34 graus lá em Palmas, no Tocantins. 35 graus em Cuiabá, com sol o dia todo. E no Rio de Janeiro também, previsão de sol aí durante toda essa quinta-feira. E a máxima é de 29 graus. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Foi confirmada a primeira morte por Covid-19 de um detento do sistema penitenciário do Ceará que estava internado em uma UPA. O repórter Emerson Tchalian tem as informações. A morte foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária. O detento tinha 36 anos. Ele estava preso no complexo penitenciário de Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. E há uma semana havia sido internado em uma unidade de pronto atendimento em Horizonte, cidade vizinha. A secretaria informou que a ala da penitenciária, onde o detento estava, foi isolada e que nenhum outro detento apresenta sintomas da doença. Todos os internos desta ala vão passar por novos exames. Mais de 60 agentes do sistema penitenciário também testaram positivo para o novo coronavírus. Todos estão isolados. A secretaria informou que a segurança das unidades não foi comprometida. De Fortaleza, Emerson Tchalian para o Rede TV News. A Fundação Oswaldo Cruz está usando a rede de esgoto para mapear a presença do novo coronavírus. Os primeiros testes foram feitos em Niterói, na região metropolitana do Rio.
Os pesquisadores fizeram uma coleta da amostra de esgoto em 12 pontos de diferentes galerias e na estação de tratamento do município. Na primeira semana, o novo coronavírus foi encontrado em 5 lugares pesquisados. O objetivo é identificar regiões que concentram o maior número de infectados, incluindo casos assintomáticos e subnotificados no sistema de saúde. Niterói foi escolhida porque grande parte da população é atendida por uma rede coletora de esgoto e a operadora do serviço tem controle sobre o sistema. A cobertura do município é de 95%. Com o levantamento, a Prefeitura está planejando ações nas localidades onde foi detectada a presença do vírus. Uma delas é a realização do maior número de testes para evitar a subnotificação. Vale lembrar que ainda não existem evidências científicas sobre a transmissão do novo coronavírus pelas fezes. No Facebook da Rede TV você acompanha o Histórias do Dia com a Érica Reis. É o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. Lá você assiste vídeos com conteúdo bem atual, bem interessante. Vale a pena conferir no Facebook da Rede TV. Perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente? Se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. É gratuito, se inscreve lá. Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você. Tchau, boa noite.